Num assunto que, olha, sempre gera discussão, né? O quarto mandamento da Bíblia, aquele famoso lembra-te do dia do sábado para o santificar, e como muitos cristãos acabaram guardando o domingo, não o sábado. Por que essa mudança final? Foi só uma troca no calendário ou tem algo mais teológico por trás? Para investigar isso, a gente vai dar uma olhada em alguns estudos e interpretações da tradição reformada. Vamos falar de gente como Solano Portela, João Calvino, claro, e Arthur W. Pink. As nossas fontes aqui vêm de materiais lá do site monergismo.net.br, que é um portal bem conhecido, né, com recursos dessa linha calvinista, reformada, e o nosso objetivo não é cravar quem está certo ou errado, viu? É mais entender a lógica, a linha de raciocínio teológico que levou a essa transição, pelo menos como essas fontes apresentam. Será que o mandamento foi, sei lá, esquecido, ou ele foi, tipo, reinterpretado de um jeito novo? Vamos tentar desvendar isso juntos. Certo. Vamos lá, então. Tentar desembrulhar isso aí. O começo de tudo é Êxodo 20, né? Versículos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A primeira coisa que vem na cabeça é: não pode trabalhar, descanso físico. Mas pelo que eu li nas fontes, reduzir a isso é meio que perder o ponto principal, não é? Exatamente. Se a gente pega os escritos do Solano Portela, por exemplo, fica bem claro. Para esta linha de pensamento, o foco principal nunca foi só parar de trabalhar. Claro que o descanso físico está incluído, óbvio, mas a questão central mesmo é a dedicação. Dedicar um tempo específico, um tempo consagrado ao Senhor. É um princípio de adoração, sabe? Reconhecer que Deus é soberano sobre o nosso tempo, é comunhão espiritual com Ele. A ideia base é que Deus estabeleceu um ritmo, né? 6 dias para trabalhar, para as nossas coisas, e um 7º dia separado para o culto, para o descanso santo, para o relacionamento com Ele. E Portela usa até uma expressão forte para isso, ele chama de sinal de redenção. Sinal de redenção. O que isso quer dizer na prática? Bom, para o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, guardar o sábado era mais que uma folga. Era um lembrete constante, visível, da libertação do Egito. Lá no Egito, eles não tinham controle nenhum sobre o tempo deles. Eram escravos, né? Então, o sábado reforçava a dependência total deles de Deus para tudo. Sustento, vida. E o mandamento destaca 2 coisas. Lembrar do Criador, do que Ele fez, da aliança. E santificar. E santificar quer dizer literalmente separar. Separar aquele dia das atividades comuns, do trabalho do dia a dia, para focar na adoração em comunidade, no estudo da palavra, na oração. Contemplar as obras de Deus, sabe? Então, não era só parar de fazer o trabalho normal. Era começar a fazer algo diferente. Algo voltado para Deus. Nossa, essa perspectiva realmente, ela amplia muito o quadro, né? Não é só parar, mas o que fazer com o tempo e para quem ele é. A ideia de ritmo sagrado, sinal de redenção, é bem forte mesmo. Mas isso joga a gente direto no olho do furacão da questão. Se a essência é essa dedicação a Deus, por que raios a mudança do sábado, que está lá escrito, 7º dia, para o domingo, 1º dia da semana? É aqui que a coisa começa a ficar bem interessante e talvez até polêmica para alguns, né? Sem dúvida nenhuma. E a resposta, pelo menos segundo essa teologia reformada que a gente está analisando, está totalmente ligada aos eventos que são, a base da fé cristã. Depois da morte e principalmente da ressurreição de Cristo, a gente vê no Novo Testamento e na história da igreja que começou ali uma mudança. Gradual, mas consistente. O dia principal de culto, de reunião, começa a ser o domingo, o 1º dia da semana. E a análise de teólogos como Portela argumenta que isso não foi aleatório, sabe? Não foi conveniência, nenhum erro que aconteceu. Foi uma consequência direta do significado redentor gigantesco dos eventos que aconteceram justamente no domingo. Tá, então quais foram esses eventos? Consegue conectar os pontos pra gente com base no que as fontes dizem? Claro, vamos lá, pegando os evangelhos e Atos como eles fazem. Primeiro, e o mais impactante de todos, Jesus Cristo ressuscitou no domingo.
o primeiro dia da semana. João 21 deixa isso claro. Esse evento é a pedra fundamental da fé cristã, né? Vitória sobre pecado, morte. O ponto central, realmente. Exato. Segundo, as aparições de Jesus depois de ressuscitado aconteceram na maioria no domingo. João 20:19 fala da primeira aparição para o grupo todo reunido no primeiro dia da semana. E João 20:26 descreve outra aparição importante, uma semana depois, que também seria um domingo. Interessante. E teve mais alguma coisa? Sim, o terceiro ponto, o derramamento do Espírito Santo. Lá no dia de Pentecostes, que é tipo o nascimento público da igreja, com poder e tudo mais, isso também foi num domingo. Atos 2 descreve o evento e as fontes que a gente consultou destacam o cálculo judaico da época. Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. E isso caía justamente no dia imediato ao sábado, ou seja, no domingo. Uau! Então, ressurreição, aparições importantes, o início da igreja. Tudo concentrado no domingo. Isso dá um peso teológico enorme para esse dia, né? Como que figuras importantes, tipo João Calvino, lidaram com isso em relação ao mandamento original do sábado? A Calvino é peça-chave aqui, né? Ele foi fundamental na Reforma Protestante lá no século XVI. As ideias dele moldaram muita coisa. Na obra principal dele, As Institutas da Religião Cristã, ele entra nessa questão. Calvino argumenta que a essência do quarto mandamento está no princípio moral, que é perpétuo. Qual o princípio? A necessidade de reservar regularmente um tempo sagrado para Deus, para o descanso espiritual, para a edificação da comunidade de fé. Para ele, a observância rígida do sétimo dia específico, o sábado, estava ligada mais às cerimônias, às sombras da lei mosaica, que apontavam para Cristo. Com a vinda de Cristo e principalmente com a ressurreição, essa sombra deu lugar à realidade, entende? Entendi. A sombra apontava e a realidade chegou. Isso. Nesse sentido, para Calvino e para a tradição reformada, o domingo passou a simbolizar algo novo, transformador. O novo descanso espiritual, que os crentes encontram não mais só num dia específico, mas na pessoa e na obra de Cristo. E mais, o domingo passou a celebrar a nova criação, aquela que começou com a ressurreição de Jesus. É como se a primeira criação fosse lembrada no sábado e a nova criação em Cristo fosse celebrada no domingo. Então o símbolo, o dia específico, mudou para refletir a nova realidade da Aliança da Graça. Mas o princípio fundamental, dedicar tempo a Deus, à comunidade, buscar descanso nele, esse permaneceu. Foi um cumprimento, uma transformação, não uma anulação. Faz sentido a lógica. A ressurreição no domingo como esse marco zero da nova criação, justificando a mudança do dia de celebração, mas mantendo o princípio do mandamento. Mas como é que isso se traduz na prática, assim? Como se santifica o domingo dentro desse entendimento reformado? O Arthur W. Pink parece que leva isso bem a sério, né? Sim, leva mesmo. Arthur W. Pink, que é outro teólogo bem respeitado nessa tradição e que aparece nas fontes, ele usa uma expressão que chama atenção: Shabat cristão, ou sábado cristão. Shabat cristão é forte mesmo. É forte porque passa essa ideia de continuidade, mas também de cumprimento, né? Não é que o domingo seja um substituto inferior ou só uma convenção da igreja. Para Pink, o domingo cumpre espiritualmente o propósito original do sábado lá da Antiga Aliança, só que agora o foco está todo na obra consumada de Cristo, morte e ressurreição, e na adoração sob a nova aliança que é mediada por ele. O domingo vira, então, um memorial semanal da salvação, uma celebração constante, vibrante, da ressurreição, da nova vida em Cristo, da esperança que a gente tem. E na prática, como isso funciona no dia a dia, para quem segue essa linha? Bom, na prática, essa perspectiva reformada, que está muito bem articulada na Confissão de Fé de Westminster. Ah, Confissão de Westminster. Importante documento, né? Importantíssimo. É do século XVII, base para muitas igrejas presbiterianas, reformadas e muito citada pelo monergismo. Ela detalha como os crentes devem consagrar o domingo,
o dia do Senhor. Não é um dia qualquer, tem propósito específico e envolve basicamente 3 coisas. Primeiro, descanso das obras e recreações seculares. Significa parar com o trabalho do dia a dia, comércio e até certos tipos de lazer que não ajudam no propósito do dia, que são só mundanos ou que atrapalham o foco espiritual. A ideia é liberar tempo e mente das preocupações comuns. Ok. Descanso do trabalho e de certas diversões. Que mais? Segundo, uma dedicação especial à adoração pública e privada. Isso inclui, principalmente, ir aos cultos na igreja com a comunidade, ouvir a pregação, participar dos sacramentos, batismo, ceia, orar junto. Mas também envolve tempo de devoção em casa, pessoal ou em família. Leitura da Bíblia, oração, meditação. E terceiro, a confissão permite e até incentiva fazer atos de necessidade e misericórdia. Ah, isso é importante. Sim, cuidar de um doente, ajudar alguém que está precisando urgente, fazer tarefas essenciais que não dá para adiar, tipo, em algumas profissões, isso não é visto como quebra do descanso, é visto como algo que reflete o caráter de Cristo, a compaixão dele. Interessante essa distinção. E a Confissão de Westminster, você diz que ela é bem direta ao chamar o domingo de sábado cristão, ordenança perpétua. Isso soa bem diferente do jeito que muita gente encara domingo hoje, né? Que às vezes é mais um dia de lazer, descanso físico e só. Essa visão reformada parece manter uma exigência bem alta para o dia. É verdade. A linguagem da confissão é forte de propósito. O sábado cristão que deve ser guardado até o fim do mundo, como uma ordenança perpétua. Para essa tradição, não é uma sugestão cultural, sabe? Não é opcional. É um mandamento divino que continua valendo no seu princípio, só que adaptado à nova aliança em Cristo. Existe uma ênfase muito clara na continuidade, na perpetuidade dessa separação de um dia para Deus. Como isso é aplicado nos detalhes pode variar um pouco, claro, entre grupos e pessoas, mas o princípio de consagrar o dia é central na teologia reformada clássica. Certo, então juntando tudo isso que a gente conversou, a essência do mandamento focada na dedicação a Deus, a mudança para o domingo baseada nos eventos da redenção em Cristo, ressurreição Pentecostes, e essa interpretação do domingo como o Shabat cristão com práticas de descanso, adoração, misericórdia, qual é então a conclusão teológica final que essas fontes apresentam? O quarto mandamento, lá de Êxodo 20, ele ainda é considerado válido por essa tradição? A resposta direta, assim, pelo que a gente vê consistentemente nas fontes que analisamos, é sim. O quarto mandamento permanece válido na sua essência, na sua base moral. Ele continua sendo visto como a expressão de um princípio eterno que Deus estabeleceu desde a criação, a soberania dele sobre o tempo e o nosso dever como criaturas de reconhecer isso, separando um tempo regular para adorar, para ter comunhão com ele, para descansar nele. A transição do sábado para o domingo, para eles, não há de jeito nenhum uma anulação, não há uma ruptura com o mandamento original. Pelo contrário, é vista como o cumprimento dele, a elevação dele em Cristo. Cumprimento, não anulação. Essa é a chave, então. Exatamente. E um ponto crucial que essas fontes sempre levantam para apoiar isso é a conexão com a carta aos Hebreus, no Novo Testamento. E especificamente capítulo 4, versículos 9 e 10. Ali, o autor fala de um descanso sabático, em grego é sabatismos, que ainda resta para o povo de Deus. A interpretação reformada, olhando para esse e outros textos, sugere que o descanso físico semanal do sábado, lá na lei mosaica, era na verdade uma prefiguração, uma sombra, um tipo, que apontava para um descanso muito mais profundo, completo, espiritual. E esse descanso final a gente encontra não primariamente num dia, mas na pessoa de Jesus Cristo, na obra redentora dele que está consumada. Entrar nesse descanso significa parar de confiar nas nossas próprias obras para a salvação e confiar totalmente em Cristo. Faz todo sentido essa ligação com Hebreus. Pois é. Portanto, para essa linha de pensamento teológico,
Guardar o domingo como o dia do Senhor não é só seguir uma tradição que veio depois da Bíblia ou uma convenção da igreja. É uma forma consciente, teologicamente pensada, de, primeiro, reconhecer a nova criação, que começou com a ressurreição. Segundo, celebrar toda semana a vitória do Redentor sobre o pecado, a morte, o diabo. E terceiro, viver não mais sob o peso da letra da lei mosaica, no que diz respeito ao dia exato e às regras cerimoniais, mas viver na liberdade e na graça do Evangelho. É dedicar tempo e coração para aquele que, lá nos Evangelhos mesmo, se declarou o Senhor do sábado, indicando que ele tem autoridade sobre o mandamento e sobre o propósito final dele, que é levar as pessoas para ele mesmo. Excelente. Deu para ter uma visão bem clara da perspectiva reformada sobre essa questão complexa. Recapitulando rapidinho, então, os pontos principais que a gente desvendou hoje, com base nessas fontes. Vimos que a essência do quarto mandamento, para essa visão, vai além do descanso físico ou do dia literal. Aponta para a dedicação de tempo e coração a Deus, um ritmo sagrado. Entendemos que a transição para o domingo não foi à toa, mas está ligada diretamente aos eventos centrais da redenção: ressurreição de Cristo, suas aparições, Pentecostes, o início da nova aliança. E compreendemos como o domingo é visto não como anulação, mas como cumprimento, o sábado cristão. Um memorial semanal da obra de Cristo para ser guardado com descanso, adoração e misericórdia. Exatamente. E essa nossa conversa toda nos deixa com uma reflexão final interessante, que talvez vá até um pouco além do debate teológico sobre qual dia guardar. Se a essência mais profunda desse mandamento, como Calvino e Portela interpretaram, é essa necessidade humana fundamental de ter um ritmo que inclua separar tempo de propósito para um descanso que faça sentido, para adoração, seja ela religiosa ou até, num sentido mais amplo, de conexão com algo maior que nós mesmos, para focar no transcendente. Se é isso, um contraponto sagrado para a correria e para a pressão por produtividade que a gente vive, como que esse princípio pode ecoar hoje, na nossa cultura que é obcecada por eficiência, por velocidade, por estar conectado o tempo todo? Qual o valor de ainda preservar espaços e tempos santificados, separados para pausa, para reflexão, para comunidade, para reconexão espiritual ou existencial? Mesmo para quem não tem um quadro religioso formal, será que a ideia de um sábado, no sentido de um tempo de parada e reorientação, não teria algo importante a nos dizer sobre como gerenciar nosso tempo e talvez preservar nossa própria humanidade nesse mundo tão acelerado?